neste dia. Como nós falamos ontem em Igarapé sobre a origem da igreja, onde Deus quis que na abertura da palavra, que era a terceira puxada do seu ministério, onde ele disse que não haveria imitadores, não haveria imitação, não haveria imitadores dentro desta terceira puxada. É aí que está a restauração original da fé. Confirma, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas vidas, porque cantar é bom, louvar é bom, salmodiar é bom, bater palmas muito bom, louvar a Deus, abrir nossas bocas e glorificá-lo, tudo isso é bom. Mas o melhor vem para nós, que é a tua palavra, Senhor. Melhor do que tudo isso é a tua palavra. E a tua palavra deve ter a preeminência no nosso meio. Porque nós cantamos é para ser encorajados, ó Pai. Cantamos para dar coragem, para enfrentarmos o desafio da hora. E o desafio da hora é aceitar Deus e sua palavra. Abençoa cada irmão que aqui está, e todos aqueles que não puderam vir, que o Senhor também possa abençoá-los. Ajude a cada irmão e cada irmã com a tua presença, Pai, através da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoa todos os irmãos. Deus abençoa todos os irmãos. Amém. Muito bem, aproveitemos que estamos de pé, vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 5. Depois nós cantaremos um hino do Inário. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Nesta noite nós vamos falar sobre... Eu tinha até falado nessa semana, cedo antes, de um assunto que eu ia trazer, mas Deus mudou meu coração hoje de manhã. E nós vamos falar sobre um assunto que a igreja precisa entender, conhecer. Quero falar sobre acusação contra ministros e membros. Como que essas acusações devem ser aceitas, como elas devem ser tomadas, como elas devem ser averiguadas. Acusação de um membro contra outro membro, todas essas coisas dentro da mensagem do profeta. Amém? Porque senão tem gente que pode estar ferindo o Espírito Santo e ao mesmo tempo o corpo de crentes, sem ao menos perceber o que está fazendo. Os irmãos entenderam? E nós devemos entender isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Gálatas, capítulo 4, versículo 16
ao 18. Está depois de Coríntios. Gálatas 4, 16. Gálatas capítulo 4, verso 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, verso 8. Depois dos Hebreus. Os irmãos acharam? Amém. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. Cremos, ó Pai querido, ser ela a verdade de Deus nesta hora. Abençoa os irmãos, as irmãs, as crianças, os mais velhos. Assim, Pai querido, em conjunto, Pai, nesta reunião, que todos possam ser alcançados pelas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar o hino de número 14 do Inário. Jesus. Ré. 14 do Inário. Seu nome santo, água viva em minha alma, como a minha vida vai me fazer calma. Todos os
vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em seus braços, cura o meu canto, apaga toda dúvida e orgulho que age em mim e atrai ao seu lado para sempre. Falamos aqui na quinta-feira sobre esposo e esposa, o vaso mais fraco, um estudo só para os casados. E na quinta-feira nós damos continuidade. Ontem nós falamos em Garapé sobre a origem da igreja. A origem da igreja pelas quais, diz o irmão Brana, que ela só poderia ter o seu ápice original dentro da sua terceira puxada, onde ele disse que não haveria imitadores. Quando Lutero veio com a sua mensagem, logo depois disso, diz o profeta, veio um monte de gente personificando sua mensagem, imitadores. Quando John Wesley veio com a sua mensagem, logo depois disso veio os anglicanos, metodistas, wesleyanos, personificaram sua mensagem. Depois disso vieram os pentecostais. No começo da era pentecostal, tivemos o derramamento dos dons. E mais uma vez os pentecostais personificaram os dons. Houve imitadores do real. Depois veio a primeira e segunda puxada do ministério de William Branham, do sétimo anjo. Primeira e segunda etapa. O profeta disse, teve imitadores, personificadores. Mas ele disse que a terceira puxada não haveria imitadores. Graças a Deus. Foi ontem isso que nós estudamos com a igreja de Garapé, sobre a origem da igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém. Depois é só pegar os CDs. Os irmãos vão ver detalhes importantes dessa mensagem. Muito bem, sobre o estudo que nós demos em 3 partes, falsos profetas pós-revelação, pós-manifestação, pós-revelação do Filho do Homem, pós-manifestação do Filho do Homem, sobre esses 3 CDs, só na semana que vem que vai estar pronto, os 3 CDs. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. É um estudo muito rico, dá para nós aprender bastante coisa. Coisas que às vezes as pessoas não sabiam, não entendiam. Como esses falsos cristos e falsos profetas surgem após a revelação. E como seria o tratamento de engano que, se possível for, enganaria o próprio eleito. Como isso é vindo, como isso é surgido. Muito bem. Esse é um assunto muito importante. Por quê?
porque em tese nós vamos falar de coisas que são estabelecidas, de coisas que são colocadas, determinadas, preordenadas por Deus. Deus tem suas maneiras para tratar com o seu povo, e essas maneiras, elas estão estabelecidas na Bíblia e na mensagem. Bom, Márcio, podia colocar para mim aqui, senão vai acabar a bateria aqui. E no entanto, como eu estava falando com um jovem, a Bíblia não sai da mensagem, mas a mensagem sai de dentro da Bíblia. Amém. E no entanto, nós observamos que nós podemos deparar com muitas coisas que, pela luz da mensagem, parece que existem muitas pessoas que têm a tendência de fugir da mesma. E, no entanto, a mensagem em uso, ela só serve para um propósito: de revelar-nos o plano de Deus. Ela expõe os planos de Deus. Mas mesmo a mensagem que expõe isso, a própria mensagem também faz trazer para fora ou sair para fora as coisas que são feitas nas trevas, trazendo-as à luz e manifestas a seu próprio tempo. Por isso que nós lemos na Escritura sobre o julgar. Não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. E assim os segredos dos corações são expostos. Não foi assim que nós lemos? O Senhor não desceu do céu? 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Desceu ou não desceu? E ele, através do ministério, não expôs para fora os segredos que estavam nos corações das pessoas? Pelo ministério do profeta? Então observe que na mensagem a semente de discrepância, parágrafo 43, o profeta Irmão Branham disse: ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Em outras palavras, não se interpreta Deus, porque Deus é a palavra. Ele promete isto, logo ele faz operar. Essa é a interpretação da mesma. Quando ele promete, então ele a cumpre. O cumprimento é a interpretação da mesma. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus em seu cumprimento é uma semente de discrepância. Isto quer dizer que algo foi semeado no campo em que a palavra é semeada. Uma semente boa, uma semente ruim, foi semeada com uma semente de discrepância no campo em que a palavra foi semeada. Então, qualquer coisa contrária à palavra no seu tempo, no seu cumprimento, qualquer coisa contrária é uma semente de discrepância. Então, como nós falamos, que a Bíblia não sai da mensagem, mas a mensagem sai da Bíblia. E estamos agradecidos por isso. Não está você, irmãos? O profeta Irmão Branham disse, nós até aplicamos isso no estudo de falsos profetas pós-revelação, nós até mostramos na mensagem da Laodiceia que o profeta Irmão Branham disse que nem Paulo, se ele quisesse, poderia enganar o eleito. E, no entanto,
mesmo o profeta irmão Branham, com tão grande mensagem que ele tem, se ele quisesse enganar alguém, ele não podia, porque temos a Bíblia. É só uma comparação que eu estou dizendo. Por isso que a mensagem sai desta Bíblia. Amém, irmão? Então, e todos nós aqui dentro, seja quem for, desde que uma criança esteja sendo candidata ao batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, desde essa criança de 7 anos até o mais velho aqui dentro, seja de 70, 80 anos, cada um de nós que estamos aqui sentados, temos responsabilidades. Temos responsabilidades. E cada um, com sua responsabilidade, difere da outra. Bem, você podia fazer um sacrifíciozinho, porque tem gente que está querendo ouvir a palavra. Faz um sacrifíciozinho e você vai ser abençoado. E, no entanto, todos nós aqui temos responsabilidades. Claro que essas responsabilidades diferem uma da outra. A minha responsabilidade não é a do irmão Márcio como tocador. A minha responsabilidade não é igual a do irmão Léo como líder de cântico. Não é como a do diácono. Não é como nenhum de vocês que estão sentados. Mas cada um tem sua responsabilidade. E colocando todo mundo dentro de um pacote, vamos dizer assim, dentro de um recinto como este, o fato de sermos cristãos já é uma grande responsabilidade. Então observe que quando nós professamos ser cristãos, o profeta irmão Branham disse, já é uma grande responsabilidade. O profeta diz, você diz, eu sou um cristão, ele diz, alguém te ouviu, ou alguém ouvirá. E você terá que provar isso, se és um cristão ou não. E quando isso é confrontado conosco, a Bíblia mesmo diz, aquele que profere o nome de Cristo deve se apartar-se da iniquidade. Correto, irmãos? Então o profeta diz, você é um cristão? O profeta diz, tem alguém ouvindo isso. E você será provado quanto a isso. Porque ser cristão é ser como Cristo. Não é ser como ninguém mais. Não é ser como o lavandeiro, o padeiro, o açougueiro, o comerciante. Não é ser como ninguém mais, a não ser como Cristo. É isto que significa o cristianismo. Cristianismo é seguir pegadas. Cristianismo é andar nas mesmas pisadas. Cristianismo é pisar onde Jesus pisou. É não pisar onde Jesus não pisou. Cristianismo é falar o que Jesus disse. Cristianismo é não falar nunca o que Jesus não disse. E, no entanto, quando nós estamos proferindo isso, o profeta diz, isso já é uma grande responsabilidade. No parágrafo 48 da mensagem Hebreus 7, parte 1, o profeta irmão Branham diz o seguinte, você deve estar lutando pela coisa correta. E cada membro da igreja tem que fazer isso. Agora, este ensinamento é para a igreja. É para isso que estamos aqui. É para isso que eu estou de pé aqui. É para isso que é a palavra de Deus. É para a igreja. Nunca jamais deixe que nada atrapalhe esta igreja. Se atrapalhar, você é culpado.
cada um de vocês como membros. Bom, por que o profeta irmão Branham está falando disso? Porque mesmo cada um tendo suas responsabilidades, e o ministro sobressai com a mais alta responsabilidade, o corpo de Cristo é constituído pelos membros, pelas quais o próprio pastor também é membro. E, no entanto, o corpo de Cristo, sendo a igreja, é ela que deve ser discernida. É ela que deve ser discernida, que deve acatar o discernimento. Porque se nós não discernimos o corpo pela qual é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo na igreja, se nós não discernimos o próprio corpo pela qual Deus está distribuído na igreja, uns com dons, outros sem dons, uns alegres, outros não, uns manifestando descargas, outros não, uns mais alegres, outros não, não importa, cada um Deus fez de uma forma. E, no entanto, como membros do corpo de Cristo, o profeta disse que é responsabilidade nossa se alguma coisa não está indo bem. Os irmãos estão entendendo? Então, esta mensagem, acusação contra ministros, contra membros, elas só devem ser aceitas ou só são aceitas de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem. Diz o profeta que existem muitas igrejas respirando juízo. Existem muitas igrejas respirando julgamento, respirando juízo, porque em determinadas igrejas não levam em conta o discernimento do corpo, e ali tem irmãos um contra o outro, um não olha para o outro, um não fala com o outro, um nem dá tchau para o outro, nem cumprimenta o outro, mas mesmo assim passa na Santa Ceia. Falam mal do ministério, falam mal do pastor, falam mal do irmão, faz retaliações à mensagem, e, no entanto, com tudo isso, alguns, entre aspas, pensam que está indo tudo bem. Outros, como eu já preguei uma vez, uma mensagem aqui há muito tempo, existem muitas pessoas que estão morrendo por tocar em ministérios. E existem outros que estão excluindo o Espírito Santo de suas vidas por falar mal dos irmãos que compõem o próprio corpo de Cristo. Outros morrendo por tocar em ministérios, por atingir ministérios. Eu não estou falando de atingir ministros, não. Eu não estou falando de tocar em João, Joaquim, Tião. Eu estou falando de tocar no ministério. Não importa se são gente que prega a primeira e segunda etapa, se prega a terceira etapa, seja o que for. Alguma coisa a essas pessoas lhes foram conferidas por Deus, senão estariam no lugar em que estão. Sem conhecimento, ou com conhecimento, ou não. Com um pouquinho de luz, ou com muita luz, ou não. E, no entanto, como eu disse, todas estas acusações contra ministros, seja contra membros, elas só podem ser aceitas, ouvidas, examinadas, precisas, dentro da Bíblia e da própria mensagem.
E se você tem uma acusação contra qualquer pastor ou contra qualquer membro que não seja de acordo com a Bíblia ou tratado de acordo com a Bíblia, a alma daquele acusador está indo direto para o inferno. Hebreus capítulo 7, parte 1, 46b. Nós encontramos que o profeta diz o seguinte: certamente existe uma maneira por Deus para fazer estas coisas, se apenas seguirmos suas regras. Se alguma coisa vai mal na igreja, se está entre a congregação, cada um de vocês, irmãos, que estão no quadro de diácono, seja quem for, com um comportamento indevido ou qualquer outro tipo de coisa relacionada, se isso não é tomado de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem de Deus, está aí um espírito aproveitador. É como usar o púlpito para descascar o irmão ou a irmã. É como pegar o momento de oração, seja 3, 4 minutos, e acusar o ministério na oração. E isto faz com que a igreja se volta com o ministro, se faz com que aquele irmão se volta com aquele irmão se volta com aquela irmã, porque se aproveita do momento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, alguém poderia estar pensando, por que o pastor está falando isso? Por que o pastor está falando sobre isso nessa noite? Porque às vezes, tem irmãos que às vezes me ligam, ou vêm no escritório, e vem e fala de um ministro, que diz que está fazendo algo, que diz que ficou sabendo de algo, que um determinado ministro fez, ou anda fazendo, determinada igreja. E às vezes tem pessoas que querem saber da gente o que a gente acha a respeito, para ter uma formação adequada na sua crítica. Os irmãos entenderam, irmãos? Então observe que outros às vezes podem chegar dizendo: pastor, fiquei sabendo que um irmão está fazendo isso, ou eu vi um irmão fazendo isso, falando isto, ou indo em determinado lugar. E, no entanto, as pessoas não agem de acordo com as Escrituras. Escritório não é lugar de fofoca. O profeta diz: o telefone mal usado vira mexerico. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, observe que se um determinado irmão vem dizer alguma coisa sobre determinado irmão, sobre determinada irmã, talvez aquele irmão, por um bom espírito, quer proteger talvez a palavra, o ministério e assim por diante. Mas às vezes nem sempre a boa vontade é a forma de fazer algo para Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas vamos falar um pouquinho sobre a acusação contra ministros. Como eu disse, existem pessoas que estão mortas por tocar em ministérios. E tocar no ministério, tocar no ungido. E às vezes as pessoas não sabem para que tipo de ministério tal pessoa foi ungido a ter. E às vezes tem pessoa
que podem pensar que só pelo fato do pastor tal não ter a revelação, talvez, do que nós temos, que nós podemos feri-lo. Mas se ele é ungido somente para ver tal coisa, Verdade. a unção continua para ele ver somente tal coisa. É verdade. Davi, por exemplo. Davi sabia o tempo todo que Saul estava errado. O tempo todo. Mas toda vez que Davi se dirigia a Saul, seja na sua presença ou com outra pessoa, Davi só dirigia assim: Saul, o ungido do Senhor. Verdade. Dirigia para outro: Saul, o ungido do Senhor. Dirigia a outro: Saul, o ungido do Senhor. Mesmo sabendo da situação de Saul, mesmo sabendo que havia um espírito mau sobre Saul, mas quando alguém vinha se dirigindo a Davi, alguém poderia dizer: Davi, você sabe agora a boa de Saul? Aí Davi respondia: o ungido do Senhor. Já cortava o espírito na hora. Os irmãos entenderam, irmãos? Então quero que vocês prestem bem atenção que existem pessoas que têm que cumprir o seu ministério. Todo mundo sabia que Judas nasceu filho da perdição. Mas a Bíblia diz, quando Pedro estava falando sobre Judas, de sorte que ele alcançou o ministério juntamente conosco. De sorte que ele alcançou o ministério juntamente conosco. E a unção que Judas tinha era para andar com a palavra até determinado momento. Mas Jesus nunca se referiu a Judas como um demônio. Tu és um demônio. Ele nunca se referiu a isso. Mas os religiosos que estavam contra a mensagem da hora, ele disse: são filhos de Satanás. Porque até o momento, Jesus não quis dizer para ninguém quem era o diabo. Mas ele disse, para não entrar especulações no meio de vocês, para vocês não se afastar um do outro e dizerem, serem passo raro, vou dizer somente uma coisa: um de vós é o diabo. Pronto. Mas se eu disser quem é, vocês passam a afastar dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E até no exato momento, até no último momento, Jesus o tratou como amigo, como um beijo de trai. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas observe que existe a forma adequada. Estamos aqui negligenciando a acusação? Não. Acusação deve ter. Contra ministro? Sim, deve ter. Deve ter contra membros também? Tem que ter. Mas como são aceitas essas acusações? Como elas devem ser aceitas pela igreja? Como deve ser aceita uma acusação entre membro e outro membro? Entre o irmão e outro irmão, entre a irmã e outra irmã. Existe um procedimento padrão bíblico para estas coisas. Os irmãos estão entendendo? Amém. E o profeta irmão Branham disse que qualquer igreja, não importa se ela seja da mensagem ou não, se não estiver usando dela biblicamente para tratar dessas coisas, o profeta disse: existe um espírito aproveitador ali dentro. Seja o que for. Então, observe para vocês verem. Vamos pegar, por exemplo, vamos chegar ao ministro aqui. Que peguem suas Bíblias no livro de Timóteo.
Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar o livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Veja. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não aceites acusação contra um presbítero, que é a mesma coisa, um pastor. Não aceite acusação. Isso não quer dizer que nunca haverá uma acusação. Mas como ela devia ser aceita? Ele diz, se não, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Amém, irmãos? E depois diz, e que estas testemunhas devem ser provadas, porque senão podem estar tumultuadas ou combinadas, porque devem ser provadas primeiro. Os irmãos estão entendendo? E no entanto, chega irmão, o pastor fulano fez isso, está fazendo aquilo outro, você viu? E depois não olha para a Bíblia, não olha para a palavra, e a pessoa que não preza por si mesma, ele não vai prezar pelos outros. E no entanto ele acaba ferindo o ministério sem saber. E a Bíblia diz, nunca recebam acusação contra ministros, senão pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Por que existem irmãos que ao invés de ganhá-los, botam para correr mais ainda? Sabe por quê? Porque se aquele irmão vê um irmão, talvez num determinado lugar que um cristão deveria ir, fazendo qualquer coisa que não deveria ter fazendo, ele em vez de ir até o irmão e depressa reconciliar com ele, não, já vem por direto para o ministro, pastor, fulano está fazendo isso. Aonde, irmão? Deixa ele lá. E a Bíblia diz que não é assim que deve fazer. Verdade. A Bíblia diz que se tu vês o teu irmão fazendo alguma coisa, vá até ele. Amém, irmão? E diga-lhe, irmão, isso é mal. Venha depressa, irmão, reconcilie com Deus. Mas logo não, tem que ficar dando nota, colocar no jornal para todo mundo o que o irmão está fazendo. Existe uma maneira certa. Os irmãos estão entendendo? E existe ministros sem sabedoria em cima do púlpito pregando, deixando a igreja definhada. Irmãos que passam um carão na igreja, porque o ministro regaça com ele em cima do púlpito, porque fica sondando ou pegou sondagem de irmãos que ligaram para sua casa, pastor, fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo, ou aproveita da situação, e então vem determinado irmão e vem me falar alguma coisa aqui no púlpito, aqui no escritório, diz, pastor, aconteceu isso. Tá bom, eu regaço com ele quando eu estiver em cima do púlpito. Isso é o espírito aproveitador. E não é assim com determinados irmãos. Vamos pegar Deuteronômio. Capítulo 17. Versículo 4 ao 7. Observe. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 4. Está escrito assim, quem tem dificuldade para achar, só ouve. E se quando te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que te fez este malefício às tuas portas. Sim,
o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até morrer, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Pela boca confirmada. Bom, esse era o tempo em que as coisas eram tratadas entre olho por olho e dente por dente. Para alguns a lei não morreu ainda. Para alguns a lei está viva. Os irmãos estão entendendo? Você sabe de uma coisa? Muitas igrejas, se estivesse fazendo o que a Bíblia diz que diz fazer sobre a acusação, se fizesse da forma que a Bíblia diz para fazer, quando tu veres o teu irmão fazendo alguma coisa, vá até aquele irmão e diga-lhe sobre o mal que ele está fazendo. Se ele não te ouvir, pega mais 1 ou 2 e vai na casa dele. A igreja nem está sabendo disso, e nem o pastor, mas de repente ele, em vez de fazer a coisa certa, faz a coisa errada. Verdade. Porque se agisse assim, ganhaste teu irmão, ganhaste tua irmã. Mas quantos irmãos foram alvejados, maltratados por causa disso? Você sabe por quê? Porque faltaram uma chance para dar para eles. Verdade. 19, Deuteronômio, versículo 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecaste, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o profeta disse, uma testemunha só pode ser aceita quando ela viu ou ouviu. Porque se não aconteceu nenhum dos dois, é só pretensão. É só um espírito querendo arruinar a sua vida. É só um espírito querendo baixar a sua vida. É só um espírito querendo deprimir sua vida. Deixar você lá embaixo. Os irmãos estão entendendo? Observe que nós estamos ainda falando sobre acusação contra o ministro. Nós não entramos ainda para ministérios, para membros. No parágrafo 150, 176 da mensagem a respeito, o profeta, 165, o profeta irmão Branham diz o seguinte: igrejas, eu tenho visto, vocês que têm suas igrejas, vocês sabem que aquele ministro que está ali sendo colocado, ele é um ser humano. Porém, mesmo assim, Deus o tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem tornado um inspetor. E então você tem que respeitar daquela maneira. E não importa o que os pastores tenham feito. Se vocês os respeitam em seu coração como servo de Deus, Deus te respeitará por fazer assim. É claro que existe um abre parênteses e um fecha parênteses aqui. Não importa o que tenham feito, não é bênção. Quando o profeta falou sobre influência, a mensagem, ele disse o seguinte: você só deixa aquele ministro se aquele ministro deixar a palavra. E se eu deixo de fazer qualquer coisa que a palavra pede para eu fazer, então estou deixando a palavra. Em outras palavras, eu fiz algo muito terrível. Porque qual é a coisa mais terrível para um homem fazer a não ser deixar a palavra? Qual é a coisa mais terrível que um membro possa fazer do que deixar Cristo? Deixar a palavra, deixar Deus, deixar o Espírito Santo, deixar a mensagem. Os irmãos estão entendendo? Então observe que o próprio irmão Branham diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, 130, ele disse, muitas vezes haverá um ministro que cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança,
para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe? A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Em primeira instância, eu vou explicar isso aqui. Esconder tudo? Então quer dizer que aquele irmão que anda bebendo ou fumando, se eu sei, vou ter que esconder pro resto da minha vida? É como eu sempre digo, se o irmão entra nesse escritório aqui, e se o pecado ou qualquer coisa que ele está confessando ali, está envolvendo um irmão ou outra irmã, tem que ser falado. Porque não envolve somente a ele, envolve outra pessoa do corpo de Cristo. Então se chega aos dois, ou se é três, se chega aos três, se é quatro, se chega aos quatro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas quando o profeta irmão Branham disse, o certo não é esconder, o irmão Branham explica depois, esconder assim, se tu vês o irmão fazendo alguma coisa, vá até ele. E no entanto, quando aquele irmão é descoberto do pecado, somente aquele irmão que viu está sabendo. E senta com ele e diz, irmão, olha, eu estou sabendo que está fazendo. Ô, irmão, eu vi você fazendo isso e tudo mais. Mas eu não contei para ninguém não. Eu vi. E a maneira bíblica de eu fazer é vir até você. Não faça isso, irmão. Volte para Deus. Volte para a palavra. Tu quer reconciliar? Quer acertar isso? Quer acertar isso? Não. Então tá bom, irmão. Eu vou chamar mais um irmão ou dois como testemunho. Aí chama os dois. Não chegou o caso nem da igreja ainda. E no entanto, se aquele irmão acertar, a igreja nunca saberá. Porque foi só por um ou por dois. Amém, irmão? Está entendendo? E existem irmãos porque falta de sabedoria de alguns a resposta. E fica o tempo todo a igreja deprimida. Tem gente na mensagem deprimidos porque foram expostos demais, mas por crer na mensagem, por saber que tem alguma eleição, ele fica ali suportando o tempo todo, mas deprimido, alegria se foi. Aí, aquele determinado irmãozinho não ouviu dois que aquele irmão trouxe. Não trouxe a igreja, não. Aí o profeta disse, se ele não ouviu aqueles dois, traga o caso ao pastor. Traga o caso ao pastor, e o pastor vai chegar para esse irmão e traz o caso à igreja. Traz mensagem. E se esse irmão não aceitar a correção, ou não vier num período de 30 dias, nós colocaremos esse irmão como republicano, um pecador. Lá na Bíblia, era olho por dente, olho por olho, dente por dente. Quando aquele rapaz e aquela moça não queriam acertar, aquele irmão, aquele ancião, aquela jovem, aquele outro, não queria, dava um espaço de tempo, era olho por olho, dente por dente, chamava ele fora do arraial. Não matava dentro da igreja, não. Não matava dentro da igreja, não. Tirava fora do arraial. E então, apedrejava. No Novo Testamento é o seguinte, leva um, não aceita. Leva dois, testemunhas, também não aceita. Leva o caso do pastor, não aceita. Dá 30 dias, não quer não? Tira debaixo do sangue. Mas fora do arraial vai estar. Fora do companheirismo vai estar. Fora do corpo de Cristo vai estar. Aí o profeta diz, solta o diabo nas costas dele. E se ele é um filho de Deus, se ela é uma filha de Deus, ele vai estar rapidamente rastejando e glorificando e louvando a Deus no meio de vocês novamente. Amém, irmão? Mas é um tal de exposição. E traz irmão na frente. Conta o pecado aí, irmão. E aquela coisa toda. É uma exposição, pelo amor de Deus.
não usa a mensagem do jeito que tem que usar, faz o irmão ajoelhar na frente, no meio de todo mundo. Igreja, eu estou aqui numa situação. Não é assim, não. Isso é a mesma coisa da denominação quando coloca a pessoa no banco para dar ele uma prova. Verdade. A Bíblia diz que um homem de espírito abatido, dificilmente ele pode ser levantado. Verdade. Mas com sabedoria se pode erguer um homem ou uma mulher. Graças a Deus. Amém? Amém. Aí o profeta continua: não contar suas coisas ruins, apenas contar boas ações. Apenas fale boas coisas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe de lado. De qualquer forma, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem, porque já está no buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isso, se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Existem igrejas que estão constrangidas com o próprio ministério que eles possuem. É um constrangimento, mas está atadas àquilo. E nem por isso ninguém tem o direito de tocar em ministério nenhum. Os irmãos estão entendendo? Então observe que vamos observar entre os membros. Bom, o profeta disse que os membros do corpo de Cristo é uma conjuntura entrelaçada numa forma de barco, ou arca, como que alguém queira dizer. Aí o profeta disse: quando Noé cortou as árvores para poder fazer a arca, aquelas madeiras de corvo, ele aparelhou a madeira. Depois de aparelhá-la, ele então colocou no lugar onde elas pudessem se encaixar uma com a outra. E o profeta irmão Branham disse: uma madeira só representa uma pessoa, mas uma arca inteira de madeiras representa a humanidade inteira. Ele diz: estavam todas conectadas uma à outra, ligadas uma à outra com um betume, com o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ligadas uma à outra, o betume. O betume fez eles ficar tanto forte internamente, mentalmente, como fortes externamente. Não podia sair nada de dentro para fora e nem entrar juízo de fora para dentro. E o profeta disse que a noiva de Cristo deve estar desse jeito agora. Amém, irmãos? Deve estar desta forma, flutuando entre os julgamentos que está acontecendo sobre essa terra nesse exato momento, onde a maledicência, a infâmia, onde a injúria, onde o pecado, onde o mexerico, onde a falcatrua, onde há demanda ou não há demanda, onde falsificações ou não falsificações. A noiva deve estar flutuando sobre todo esse tipo de julgamento que está acontecendo agora. E nem o mal deve proferir dela de dentro e nem entrar de fora para dentro. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Mas, pastor, se Deus quer tratar com a madeira, que foi antigamente aparelhada, e ela sai do corpo, como é que fica a arca? Um dos membros está fora. É como eu falei no outro dia, na última Santa Ceia. A falta de comportamento de alguém pode comprometer a igreja inteira.
A falta dos pecados não confessados, não confessados também. A falta de acerto também. E isto faz com que a igreja também respire julgamento. Porque o profeta diz, até que aquela igreja volte a ser o que ela era antes. Até que ela volte a ser o que ela era antes. O profeta irmão Branham diz, o profeta diz, Deus não deixará de abençoá-la, mas não abençoará do jeito que Deus queria abençoá-la. Os irmãos estão entendendo? Aí o profeta vem no 131 pontos ao lado de Jesus. Por exemplo, agora vamos tomar os membros, os irmãos. Suponhamos que se ele cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isso, e eu também estou, cada um de vocês. Mas enquanto seguimos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro, não um contra o outro. Mas se tiver alguma coisa um com o outro, juntem isto, traga isto diante dos irmãos e resolvam isto. Isso quer dizer, não pode continuar sem resolver. Não pode continuar sem acertar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vamos pegar nossas Bíblias. Mateus, capítulo 18. Os irmãos estão entendendo? Capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, peraí, pecar contra mim como? Pecado é incredulidade. Se teu irmão pecar contra ti, ou dizer coisas que na verdade não era assim, ou falar de coisas que na verdade não é assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não é pegar o telefone e dizer, você sabe o que fulano de tal fez comigo? Irmãos, você sabe o que fulano de tal fez comigo? Não, vá entre ele e ele só. Amém, irmão? Irmão, vou te contar uma, mas determinado fez uma comigo. Vou te contar uma comigo, vou contar para você. Mas fulano de tal fez uma comigo. Quem foi? Aí você já não está entre você e ele mais. Já é entre você e mais alguns. Mais alguns 10, mais alguns 15. Entre ele e você só. Se te ouvir, ganhou o teu irmão. Amém, irmãos? Amém. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Estão entendendo? Quando um irmão pisar no seu pé, não pega o telefone e liga para o pastor, não. Vá até ele primeiro. Ô pastor, estou ligando para o senhor porque fulano está pisando no meu pé. Vá até ele, acerte primeiro, entre você e ele só. Se acertou, o pastor não vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo, não haverá constrangimento. Amém, irmão? E se ele não escutar, diz a igreja. 19. 18. Em verdade vos digo que se tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado também no céu.
Agora, não vem, irmãos, pensar que a igreja não tem esse poder, não. Não abuse da sorte. Os irmãos entenderam, irmãos? Não abuse da sorte. O profeta irmão Branham disse na mensagem: por que não somos uma denominação? Ele disse: tem muitas igrejas e pastores respirando juízo dentro dela, por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que já dormem, foram mortos prematuramente. Ele disse: sabe por quê? Por não tratar essas coisas do jeito que a Bíblia diz que é para tratar. E enquanto aquela igreja está sustentando aquela pessoa debaixo do sangue, o profeta, ela está protegida. Ele está protegido, fazendo ações, cometendo torpeza, no conhecimento do pastor, também conhecimento da igreja, e a igreja flutua no julgamento, flutua no juízo. Aquela igreja pode crescer em números, mas nunca terá a preeminência da Bíblia de Deus dentro dela. Porque tal pessoa, tal irmão, tal homem, tal mulher estão protegidos debaixo do sangue, e a igreja os segura. Porque se tal pastor tomar atitude, os membros ficam assim: que pastor ruim, que igreja ruim. Hebreus 7, parte 48. E vocês em suas diferentes igrejas, se alguma coisa vai mal em sua igreja, você é culpado, porque você é o inspetor dessa igreja. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade, é sua como membro, como indivíduo, que vê certo irmão fazendo alguma coisa, vai então e vai com ele, tenta reconciliar com ele. Se ele não te ouvir, leva mais 2. Mas às vezes tais atitudes não é compreendida. Aí olha para um determinado irmão, como malfeitor, como fofoqueiro. Quem disse para vocês, ou quem pensou nas suas mentes, que se alguma coisa vai mal na igreja, se determinado irmão avisa o pastor, quem disse para vocês que isso é fofoca? Quem disse? A Bíblia diz: o avisado vê o mal, mas o tolo, por causa da sua instúcia, cai nele. O pastor aqui é o único que está isento, que deve saber de qualquer coisa que um irmão esteja tentando proteger o ministério da palavra, mas desde que use corretamente na mensagem da Bíblia. É por isso que eu confronto com alguns ministros da mensagem, com alguns pastores. Veja, é responsabilidade sua, como indivíduo. Vá até aquele irmão, vá até aquela irmã, e vê se você pode reconciliá-lo. Se não, então leve 2 ou 3 com você, então volte. Se ele não quiser ouvir, diga isso à igreja. Então ele está desligado do reino de Deus. Se você o desligar, eu desligo também aqui em cima no céu. Se desliga embaixo, eu ligo aqui em cima. Se você liga embaixo, eu ligo aqui em cima. Vê? É através desta ordem. E então ele entregará ao diabo para a construção ou destruição da carne. E então ele voltará. Isto é certo. Se ele for eleito, essa é a maneira de fazê-los. Mas enquanto você está segurando tal irmão, tal irmã debaixo do sangue, esta igreja ainda continuará tendo problemas. Essa é a maneira de fazê-lo voltar. E às vezes tem muitos ministros que lidam com o espírito de Moisés, ao invés de estar lidando com o espírito de Josué.
Porque a igreja é um monte de coisa fazendo e o pastor, tudo bem, irmão, vai passar, tudo bem, isso mesmo. Eu vou pôr na brecha por você. Isso é Moisés. É o espírito de Moisés. Só foi Deus saltar de Moisés para Josué e dizer o seguinte: o que está acontecendo na terra do Espírito Santo? O que está acontecendo na terra do Espírito Santo? O que está acontecendo na terra da mensagem? O que está acontecendo na terra da terceira etapa? O que está acontecendo na terra da terceira puxada? Josué! Então tira o mal do meio de vocês. Porque tirando o mal do meio de vocês, eu continuo. O mal acontecia lá em Moisés, acontecia no deserto, onde for continuar com vocês. O mal acontece na terra de Canaã, na terceira puxada do ministério. Para de avançar. Verdade. Para de vencer. E é isso que está acontecendo na terra do Espírito Santo, diante da terceira puxada, da terceira etapa do ministério profético. Os irmãos estão entendendo? Agora observe. Ló havia se apostatado, e embora ele fosse um hebreu, ele havia descido e estava apostatado. Ele estava na graça, mas ele havia caído dela. Ló nunca pense, agora observe, durante o tempo em que ele estava no lugar errado, a Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. Isso quer dizer, puxa vida, esse lugar aqui não é o meu. Esse lugar aqui não é o lugar que eu deveria estar. Esse negócio aqui não é um negócio que eu deveria estar vendo. Esse negócio aqui não é um negócio que eu deveria estar ouvindo. Esse lugar aqui não é o lugar que eu deveria estar. Meu lugar é na igreja, meu lugar é com a palavra. Amém, irmãos? Diariamente sua alma afligia. Será que acontece muito assim com os irmãos? Em determinados lugares? Agora, sua carne estava fazendo algo errado. E qual foi o fim dele? Ele trouxe mais desgraça. Sua esposa se transformou em uma estátua de sal e ele teve filhos com suas filhas. E então você pode ver que desgraça isso trouxe, porque ele tinha caído da graça e nunca restaurou-se novamente. E Deus teve que tirá-lo da terra, mas ele ainda era um irmão caído. E Abraão fez de tudo que ele pôde para trazê-lo de volta novamente. E o Espírito que estava em Abraão é o Espírito de Cristo que está na igreja hoje. Não importa o que o irmão tenha feito, você fará de tudo o que possa para trazê-lo de volta ao companheirismo de Cristo novamente. Amém, irmão? Não importa o que ele tenha feito, você tentará arduamente. Desde que nós mostramos a verdade para a tal. Não alimentá-los na sua fraqueza. Porque se o irmão está fraco, você não deve dar nada para ele crescer mais ainda. Como uma irmã que não está na mensagem mais, é lá em Betim, não está na mensagem mais, para não ver o filho ir na boca de fumo buscar droga, ela mesmo vai para ele. Está alimentando. Por que não regra a justiça para ele? Por que não diz a palavra para ele? O negócio é o seguinte, meu filho, o negócio é assim. É uma irmã lá do Imbiruçu. Sabe? E às vezes tem pessoas que às vezes com medo de feri-lo, com medo de feri-la, em vez de regrar a justiça, regra é mais desgraça. Porque a pessoa tem medo de ferir o sentimento de fulano, ferir o sentimento de Beltrano, ferir o sentimento, e porque é pai, porque é filha, porque é filho, porque é tio, porque é tia, e assim por diante. Todavia não traz ele com justiça, mas alimenta a sua situação.
Os irmãos entendendo, irmãos? E não é bem assim. Então observe que o profeta diz isso. No parágrafo 43, estamos quase terminando. Ele diz o seguinte: vê. E então aqui nesse tabernáculo, quando as coisas não vão bem, e vocês, homens e mulheres, correm e vão para qualquer outro lugar ou permanecem fora, até que a pequena inquietação ou agitação termine. Por isso que é ruim, é difícil ter 2 tabernáculos, ou 3 ou 4, numa cidade só, pelas quais uma não conforma com a doutrina da outra. No sentido seguinte, porque se um membro entra numa situação do pastor aqui, tem outro pastor para aceitar lá embaixo. Se o outro pastor lá de baixo não aceita, de cima aceita ele. Porque os pastores não estão preocupados com a regra da mensagem, estão preocupados com o número que a mensagem pode ter. Verdade. Aí, pastor, eu estou falando da mesma fé. Amém. Eu estou falando da mesma fé. Não estou falando de fé desigual, não. Estou falando da mesma fé. Entendeu? Amém. Dessa forma. Estou falando da mesma fé. Não estou falando não. Suponhamos que tem um ministro lá em Betim que tem a mesma fé que nós temos. Aquele ministro aplica a palavra e o membro sai mordido. Sai mordido, arrancando os beis, mordendo a língua. Nessa situação o senhor não me aceita, mas tem outro pastor lá que me aceita. Os irmãos entenderam, irmãos? Não é bem assim as coisas também, não. Entendeu? Não é bem assim, não. Se é da mesma fé, sabe? E eu acho que está no direito do pastor. Está no direito, deveria estar no direito de saber quem é que ele está entregando agora, quem é essa pessoa que está entregando os seus dízimos para ele, que mal ele tem prejudicado lá, que coisa que ele quis conseguir lá, mas quer conseguir comigo, que coisa que ele não conseguiu lá, quer conseguir comigo, que coisa que ele não pôde fazer lá, quer fazer comigo. Os irmãos estão entendendo? Vê? Então você vai de um lugar para outro, até que a pequena inquietação ou agitação termina. Há alguma coisa errada com sua experiência. Nós temos um costume aqui. Nós temos uma ordem aqui. E esta igreja está baseada sobre os princípios da Bíblia. Amém, irmão? Sobre os princípios da Bíblia. E os princípios da Bíblia devem voltar a funcionar outra vez. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Senão, teremos uma igreja apenas uma imitação do que era a primeira. Os irmãos entenderam? 1 Coríntios capítulo 11.